E pedindo a sua atenção também para que vocês vejam essa imagem, nosso sonho de consumo. Quem gostaria de ter isso? Vocês sabem o valor de um carro desse? Bom, aquele amigo, se você aparecer com um carro desse, o amigo da sua casa de cima vai chegar lá e falar: ué, você virou ladrão? Você está trabalhando para o governo? Como é que você vai pagar esse carro, o IPVA, o seguro e tal? O vizinho da casa de baixo, que você vai convidar para ver, vai chegar e falar: poxa, que maravilha, né? Parece uma cabine de um avião. Aí ele volta para casa e diz à esposa: você viu o vizinho? Ó, vamos trabalhar para ver se nós conseguimos comprar um fusquinha. Mas, numa palestra espírita, vocês veem um carro desse com valor muito alto, né? E não uma figura dos nossos representantes. Isso significa que o tema de nossa palestra hoje. Se nós conseguirmos materialmente adquirir um bem dessa categoria, será um alívio ou uma preocupação? Pensem bem. Materialmente, o que seria? Espiritualmente pode até ser uma alegria, mas materialmente será um alívio ou preocupação? Aí o passarinho passa e faz aquela oferta, né? É. Bom, uma outra imagem, a mesma coisa. Tolerância zero, alívio ou preocupação? Então a vida para nós, ela é feita de escolha. A todo momento nós estaremos escolhendo. Então nós vamos sempre estar à frente das escolhas. O nosso comando aqui vai dar umas falhadinhas, né? Bom, nós conversaremos com vocês hoje sobre essa palestra por esses itens. Alteridade, alter ego. Todo mundo conhece a palavra? Alguém sabe? Intolerância, essa palavra será importantíssima, porque significa nós aprendemos a conviver com os diferentes, respeitar a opinião deles, mesmo que nós não concordemos com elas. Misericórdias, inimigos, limites. Quais são os limites da tolerância? Respeito, bullying, desculpas e, principalmente, tolerância. Aonde está a nossa tolerância? Por isso que criou-se o Tolerância Zero na cidade de Nova York. O prefeito de lá criou isso. O índice de criminalidade atingiu um grau tão elevado que ele não tinha mais como fazer isso. Então a tolerância acabou. A nível, para nós, de transformação moral, elevação espiritual, como é que nós poderíamos trabalhar nisso? A intolerância seria conosco, com os nossos defeitos, nossos arrastamentos, nossas viciações, nossas más tendências, más inclinações. E não sermos intolerantes com os outros. Com os outros nós precisaríamos ser mais tolerantes. E às vezes até conosco. Bom, então, alteridade o que seria? A disposição para aceitar e aprender com as pessoas que pensam diferentes de nós. É a capacidade de colocar-se no lugar do outro na relação interpessoal. Quando nós vemos uma situação, e vamos imaginar, Jesus faria assim, vamos nos colocar no lugar do outro, antes de ter a definição. Vejam a figurinha. A tragédia começa quando os dois lados acham que têm razão. Olhem essa figura aqui, vocês conseguem ver a mão da moça? O que vocês estão vendo? Então nós nos transformamos, nossas mãos ficam afiadas. Nós transformamos nossas mãos em garras. E alguma vez, como espírita não mente, vocês já disseram: não leva desaforo para casa? Que vantagem que nós tivemos? Nós vamos escolher. Então a tragédia começa quando os dois lados acham que tem razão.
E sempre nós temos só 50% da razão. Misericórdia, né? Então, sem alteridade não existe misericórdia. Está no capítulo 10 do nosso Evangelho. Palavra misericórdia vem de misere, miséria, cordis, coração. De verdade, nós conseguimos colocar a miséria do outro dentro do nosso coração? Nós conseguimos fazer? Se nós falarmos no óbolo da viúva, lembram da história? Nos templos antigos existia um receptáculo, um lugar apropriado para se fazer as ofertas. E esse local era feito de metal. Quando se projetava as moedas jogadas sobre ele, aquilo fazia um barulho que repercutia no templo inteiro. Parece até assim quando vai ao banco sacar dinheiro, aquilo não para mais, hein? Então o fariseu, que era o sacerdote da maior seita, a seita mais rica do povo judaico, abria a mão e despejava uma quantidade bem grande de moedas. E apresentou-se uma senhora, uma viúva, e ela colocou lá somente 2 moedas. Mas ela foi tolerante com a dificuldade dos outros. Ela ofereceu tudo que ela tinha, exatamente 2 moedas. Mas ela foi muito além disso, porque ela ofereceu daquilo que poderia lhe fazer falta. E nós já temos, não vamos falar nós, a maioria de nós tem dificuldade na prática da caridade. Kardec fala isso. E nós não damos nem do supérfluo, quanto mais daquilo que poderia nos fazer falta. Então, conviver com as diferenças. Amai os vossos inimigos. Esse está no nosso capítulo 12 do Evangelho. O melhor remédio para curar o egoísmo é viver em família. Por que nós toleramos nossos parentes? Porque eles são família. Imagine vocês se não tivéssemos família. Qual seria a tolerância? 0. Então, na família, nós iremos conviver com pessoas diferentes de nós, mas são nossas pedras de tropeço para a nossa evolução espiritual. Então, deveremos ser gratos a eles. Porque antes de Jesus, nossos inimigos reencarnavam muito longe. Após Jesus, nossos inimigos começaram a reencarnar aonde? Dentro da nossa família. Então, isto é alteridade. Limite. Nós sabemos o que é limite? Quando nós dirigimos carro, nós respeitamos limites? No dicionário está lá, fronteira, linha real ou imaginária que delimita um território, separa um do outro. Como é que faz? Existem umas faixas de estacionamento, nós respeitamos ou queimamos as faixas? Como é que você se sente quando chega lá no estacionamento do prédio e alguém está queimando a faixa e o seu carro é largo? Nós respeitamos limites? Se nós precisamos, nosso irmão também precisa. As necessidades são iguais e nós não respeitamos. Igualdade de direitos. No sentido religioso, liberdade o que é? Significa o direito de agir segundo seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, até o limite da liberdade alheia. Essas moças representam os direitos da mulher. Na Inglaterra, há mais de 100 anos atrás, trancaram-se
às portas da fábrica e elas morreram queimadas, porque elas estavam reivindicando os direitos das mulheres. Então, nós temos isso, mas por que o nosso problema? Por que acontece? Na maioria das vezes, nós não somos más pessoas, mas nós andamos sozinhos no mundo, como se não tivesse ninguém, nem nada ao nosso redor. E muitas vezes, nós somos intolerantes com algumas pessoas que, de uma certa forma, nos humilharam. Elas não fizeram isso. Elas nem nos viram, nem tomaram consciência da nossa presença. Porque nós, como elas, andamos sozinhos no mundo, sem ver nada nem ninguém ao nosso redor. Um exemplo que eu já mostrei para vocês, mas vamos conversar de novo. Calçada, calçada. Nós atravessamos a rua assim, ou nós atravessamos assim? Na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós vamos por aqui, o percurso não é mais curto e mais seguro, o risco de acidente é menor, mas nós fazemos isso por maldade? Não, porque nós andamos sozinhos, como se não tivesse nada, nem ninguém ao nosso redor. Respeitar não é impor, não é saber mandar, não é ser arrogante. Respeitar é saber compreender, saber ceder, é saber que cada um de nós carrega consigo. Nós não sabemos as dificuldades físicas das pessoas. Ela pode ter dificuldade auditiva, dificuldade visual, dificuldade de locomoção. E agilidade não é a mesma entre as pessoas. Então, hoje se fala, respeito é bom e eu gosto. Mas nós também precisamos oferecer isso para que nós possamos receber da mesma maneira. Então, é uma palavra que vem do latim, e é um sentimento. Respeito é um sentimento, e nós não estamos trabalhando mais assim. Nós estamos nos tornando intolerantes. O que vocês veem nessa figura? Alguém em dificuldade. Material ou espiritual? Os dois. O que eu projetei de cores não deu certo, né? Então vamos lá. Bullying. Todo mundo conhece a palavra? Nós trouxemos essa palavra para o português, mas ela é uma palavra inglesa, então é um anglicanismo. Violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, praticadas por um indivíduo. A pergunta que não quer faltar, espírita não mente. Quem pratica bullying aqui? Bando de mentiroso, hein? Vou perguntar de novo, hein? Outra chance. Quem pratica bullying aqui? Levanta a mão, assim, solidariedade, obrigado. Nós fazemos até contra nós mesmos. Quem chama alguém por apelido? Vocês chamam a pessoa pelo nome que ela tem ou chamam por apelido? Qual o apelido que vocês falam? É aquele apelido simpático? Ou nós gostamos daquele lá que... Só quando é bonitinho, é? Pensem nisso, hein? Então, nós praticamos. Pelas dificuldades, pelas deficiências das pessoas, nós colocamos apelidos nas pessoas. E nós temos nome. Deus nos deu um nome para sermos chamados por Ele. Se nós não gostamos de certos atributos que nos oferecem, vamos tomar cuidado para não fazer igual a nossos irmãos. Então, seguindo o mapa,
Quando vamos fazer um comentário de alguém, precisamos aumentar a frase? Chegamos em casa, um parente nosso fala, você viu o nosso vizinho aí? Mais uma vez, ele bateu o carro. A conversa poderia terminar aí? Mas aí aquele vermelhinho que fala na nossa orelha, né? Já está cutucando, fala, mas também ele chega bêbado todo dia. Esse comentário nós precisaríamos fazer? Então, vamos acompanhando, né? O que nós vamos comentar? O que nós precisamos de verdade? E o que nós poderemos fazer? É um longo caminho a ser percorrido, mas nós escolheremos o que exatamente nós queremos. Então, não adianta, nós vimos aqui no Centro Espírita, se passarmos por ele, se ele não passar por nós. Nós não levamos nada do que nós aprendemos. Podemos até sensibilizar com uma leitura de um livro, nos sensibilizar por uma palestra, mas é a prática da caridade. Quando saímos daqui, tornamos-nos trabalhadores invisíveis na seara do Senhor. E não podemos esquecer que o auxílio fraterno nos solicita 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então nós decidimos o caminho que nós iremos percorrer. Se é um palpite, principalmente, nós não temos certeza, nós não sabemos. Você gostaria de ouvir? Faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Se nós lembrarmos da parábola do bom samaritano, o que ele fez? Ele tratou da maneira que ele gostaria de ser tratado. Então, pensemos nisso. E no final nós vamos chegar a este resultado. Boca fechada, não entra mosquito. Que imagem que vocês veem aí? É o nosso ou é o dos outros? Quem fez isso? Ou quem faz isso? Nós mesmos. E uma vez chegando nessa situação, nessa condição, linha e agulha vai resolver? Vocês vão ver uma figura um pouquinho mais para frente, que vai nos chamar a atenção. Desculpas não curam machucados. As feridas podem ser tão profundas de difícil cicatrização. Não cicatrizarão em uma reencarnação. Talvez nem em 2. Talvez nem em 3. E nós esquecemos, eu não levo desaforo para casa. E aí? Compensa? E nós poderemos piorar. Vamos lembrar do ensinamento de Chico Xavier, quando ele diz: toda falta cometida contra seu irmão deverá ser reparada. E ele ameaça, hein? Ele ameaça, quando ele diz: a justiça divina deverá ser inteiramente saciada. Ficaram com medo ou não? Põe medo, como diz um amigo meu, né? Põe medo. Então precisamos prestar atenção. A justiça divina. Então ninguém vai para o céu sem consertar esse estrago. Então melhor não fazer o estrago. Bonitinho? Que tal? Quem não fizer nesta reencarnação, terá que fazer numa próxima. E aqui nós falamos numa das maiores ferramentas reencarnatórias que nós recebemos, chamada tempo. Tempo
que é tempo? A maioria dirá, o tempo é para ganhar dinheiro. Ótimo, só. Só que o tempo tem duas características. Primeiro que ele é uma ferramenta específica. Quando nós falarmos em ferramenta específica, só serve para aquilo. Então, para que o tempo serve? Renovação espiritual. Mais nada, hein? Nós arrumamos outras ocupações. Segundo, tempo tem tempo. Todo mundo de acordo? Aí, não, se eu não fizer essa, faça na próxima, até quando? Um dia o Senhor da vida chamará cada um de nós, em segredo confidencial e particular, e perguntará: que fizestes do tempo que eu vos dei? Qual será a resposta? Particular. Aí você fala, acerta lá com ele. Mas lá tem um negócio, aí haverá choro e ranger de dentes. Então veja que bonitinho, nós podemos fazer nesta encarnação. Aí perguntaríamos assim, né? Está enxergando bem lá, assim? Se você chegasse, né, pedisse, né, em oração profunda, você pedisse para receber uma borboleta lindíssima e uma flor maravilhosa, como é que você faria? Do fundo do seu coração, o que você diria? Eu quero receber uma flor maravilhosa e uma borboleta esplendorosa. Aí o amigo espiritual, né, aparece para você e fala: você não vai receber nada disso. Você vai receber um cactus e uma lagarta. E aí? Nós estamos falando do quê? Tolerância. E dentro da tolerância existe algo importante chamado paciência. Quando nós plantamos, nós queremos colher de imediato. Plantar e colher. Esquecemos que entre o plantio e a colheita existe a rega e a espera. Paciência. Nós juntamos tudo, somos imediatistas. Se nós soubermos esperar a transformação deste bichinho e a transformação disso, vai acontecer alguma coisa. Nós teremos uma borboleta e teremos uma flor. E aí nós vamos dizer, milagre, milagre. Foi um milagre? Não. Milagre simplesmente admirável, coisa extraordinária. E esquecemos disto. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que os homens. Jesus nos deu um grande exemplo disso na morte de Lázaro. Vocês lembram? Ele demorou 4 dias para chegar. Por que ele demorou 4 dias? Ele não sabia que o amigo havia morrido? Não era amigo dele? E ele atrasa a sua chegada? Por que ele fez isso? Proposital. Ele queria mostrar para nós isto, somente. Que o tempo de Deus não é o mesmo tempo dos homens. Pessoal, tirado da internet, hein? Se é do Gandhi mesmo, eu não sei. Eu também peguei assim. Vamos falar uma historinha para vocês, principalmente para nossas irmãs, para a gente entender o que é isso. Se vocês fossem pegar o lotação, na corrida, batessem o pé e perdesse uma das sandálias, o que vocês fariam em seguida? Fala alto que eu sou meio surdo. Fala alto. Você faria o quê? Eu arrancaria outra e seguiria descalça. Então nós temos várias opções, né? Xingar, né? Começar a gritar para o motorista parar, para poder voltar.
seguir em frente até uma loja, adquirir um par novo, ou jogar a outra fora. Gandhi atravessava de uma composição do trem para outra, e ele perde uma das suas sandálias. Imediatamente, ele retira a outra e joga fora. O amigo fala para ele: por que você fez isso? Simplesmente porque um pé só para mim não serve para nada. Para alguém servirá os dois. Nós temos esse desprendimento. Nós já aprendemos a fazer isso. E dizem que essas são as verdadeiras. Teve um leilão não muito tempo atrás e o preço foi bom, hein? Mas também não sei, hein? Então essa é a história, né, da sua filosofia de generosidade. Então ele já tinha em vida, na terra, adquirido esse desprendimento. Minhas imagens hoje não estão boas, hein? E aí do fundo, Heraldo, dá para enxergar mais ou menos? É um pequeno estabelecimento, vocês percebem? E que foi se transformando. Melhorou? Melhorou bem, né? Então, este casal estabeleceu-se numa das ruas principais de um bairro. Vieram jovens, começaram a trabalhar num pequeno comércio. Com o tempo fizeram muitos amigos, eles eram muito bem relacionados e compraram um imóvel assobradado. Embaixo virou a loja e em cima a residência. Não tiveram filhos e tudo ia muito bem. Em determinado tempo, a esposa contraiu uma doença séria. Recebia atendimento da medicina material, mas como ele tinha vários amigos e alguns eram espíritas, o aconselharam a que ele buscasse uma assistência espiritual para sua esposa na casa espírita. E ele foi. Lá orientado tal, mas ela estava em dificuldade de locomoção. A casa espírita oferece um atendimento externo. Marcaram-se um dia que um grupo que fazia este trabalho fosse ao lar do casal para atender a esposa. Atendimento normal. Prece, leitura do Evangelho, passe e vibrações. Em determinado momento da vibração, os trabalhadores aproveitaram para fazer ajuda espiritual à vizinhança e começaram pela frente, pelo lado de cá, atrás, até ir desse lado. Quando chegaram desse lado, nosso irmãozinho irritou-se e interrompeu os trabalhos. Ó, aqui mora o Heraldo, né? E eu não gosto dele. Então vamos parar. O que um trabalhador, um grupo daqueles trabalhadores faria nesse momento? Pensem, nós no lugar de um deles. O que nós faríamos perante uma situação dessa? Humilhação, confronto, insulto. Como é que seria a nossa resposta? Do que nós estamos falando? De tolerância. Como é que nós reagiríamos aí? Na intolerância, eu não ganho bônus hora para isso. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Essa é a resposta? O que os trabalhadores fizeram? Apegaram-se a Jesus, entraram em oração e perceberam naquele momento qual era a verdadeira visita deles àquela casa. Quem era o doente? Nós entendemos assim? Vou contar uma história para vocês que vocês me ajudem, né? Fui fazer uma palestra no bairro do aeroporto. Estava falando de caridade. E um dos exemplos que eu gosto de citar, que todo mundo anda de metrô, e lá no banco do velhinho, tem um saradão lá, né? Sentado no banco. Vocês têm coragem de ir lá falar para ele: ó, cara, levanta aí que o velhinho precisa sentar? Preservação de vida, concorda? E eu conversava com o pessoal dizendo que na nossa tolerância, nós precisamos dedicar as nossas vibrações
Não é para o que está de pé. É para aquele, o defeito é de quem está sentado. Esse nosso irmão precisa de ajuda. Não sei se concordarão comigo, mas uma moça lá do fundo, dá licença, né? Não concordo. Falei, moça, estamos falando de caridade. Não porque a preferência é do velhinho, eu falei, também sei. Mas nós estamos falando de caridade geral para com nossos irmãos. Ela pegou o livro, fechou, saiu saltitante e foi embora. Treinamento para quem? Para mim. E ali naquele momento, eu tive que dar o meu testemunho do que eu estava fazendo lá. Então, num trabalho espiritual de casa espírita, que nós somos colocados à prova, nós somos os testados. E ele talvez seja a maior oportunidade ofertada a cada um de nós para ver como é que nós estamos, como está o nosso progresso, como está a nossa evolução. Porque nós conversarmos aqui é fácil, hein? Aqui é a aula, a prova é lá fora. E na maioria dos testes nós somos reprovados. Então, expressão, atendimento espiritual. Precisamos ser tolerantes com as várias linhas espiritualistas, porque eles também praticam a mesma coisa. Porque nenhum tem a eficiência aprovada através do método científico. Mas nós observamos os resultados. Se a pessoa tem fé, ela tem uma liberdade para ir em qualquer instituição. E hoje nós precisamos ter o cuidado no manejo de uma palavra. Eu não sei se vocês vão ver, assistência, atendimento espiritual. Não usamos tratamento. Tratamento é termo específico da medicina material. Então, melhor quando eu vou ao centro buscar assistência espiritual. Certo? E nós vemos essa movimentação sempre, até as nossas. Nós temos a capacidade de fazer isso. E aqui é Jesus curando um cego. Na tolerância que Jesus tem, ele não só praticava a cura física, ele oferecia a cura espiritual, que talvez para nós hoje seja a mais importante. E o que de verdade nós buscamos? Intolerância. Todo mundo pensa, depois a gente fala. Olhem a flor. Tem alguma semelhança conosco? Nós estamos assim ou estamos verdejantes? Todo mundo leu? A mudança, como é fácil de provocar. Mudança em nós. Simplesmente dizendo o quê? O que está escrito lá? Por favor, me perdoe. Então vamos, nesse momento, pedir licença a Jesus, para que Ele permita que mentalmente nós consigamos trazer alguém aqui. Vamos lembrar de alteridade. Alguém que nós não suportamos, nós não concordamos, nós temos uma diferença enorme. Então vamos pedir para Jesus, e rapidinho, mentalmente, pedir para a pessoa vir até aqui. Então, de verdade, na frente dela, vamos dizer todos juntos: eu sinto muito, por favor, me perdoe. Vamos lá? Eu sinto muito, por favor, me perdoe.
Doeu? E por que nós não fazemos? Nós preferimos ficar aquela flor mixada, murcha, ou com esse viço. O que é melhor? Mais alegre e mais feliz. Só depende de quem? Só depende de nós. Tolerância zero é um alívio ou uma preocupação? Divaldo tem alguns livros falando especificamente disso, do cuidado que nós temos que ter com a intolerância. Quando Jesus disse uma vez: quando eu estive preso, fostes me visitar. Eu estive doente, foram me ajudar. Tive frio, me trouxeram agasalho. Tive fome, me destes de comer. Nós mostramos tolerância com as dificuldades de nosso irmão. Dentro disso, entram duas palavras que nós conhecemos, mas a prática se torna difícil: benevolência e indulgência. Qual é a dúvida que nós temos? Kardec nos fala: fora da caridade não há salvação. Para praticar caridade, nós temos que ser tolerantes. Uma certa noite, no céu apareceu uma estrela. Os pastores que estavam por lá, percebendo-se daquele fato inusitado, foram perseguição a essa estrela e ela os conduziu até uma estrebaria. Lá na estrebaria havia nascido um menino. E ele foi colocado num coxo, numa manjedoura, que serve para alimentar os animais. Nessa manjedoura, normalmente se colocava sal, que significa sabedoria. E lá estava o menino Jesus. O que ele nos mostrou já no seu nascimento? Humildade. Humildade, palavra que vem do latim humus, significa terreno fértil. Se nós não plantarmos em terreno fértil, nós não seremos tolerantes. A humildade é necessária para que nós desenvolvamos qualquer outro dos atributos da alma. Sem humildade não teremos nenhum. E através da humildade nós aprendemos a servir. Se nós aprendermos a servir, nós não dependemos de outros, dependemos só de nós mesmos. E poderemos ser tolerantes. E principalmente conosco. Não passar a mão sobre nossa cabeça, escondendo as nossas falhas, mas percebermos que nós estamos em evolução, todos nós. Nascemos simples e ignorantes, no caminho da perfeição. Não somos mais nem menos que ninguém, mas estamos no início da nossa evolução. Uma flor bonita que é a representação. O amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. E Jesus é a maior representação da tolerância através do amor e do perdão. Por ele, se nós aprendemos a seguir o seu exemplo, nós conseguiremos atravessar esta ponte. E ele nos traz a mensagem da tolerância. E nós ainda não aprendemos a ser tolerante nem para conosco. E nós lembrarmos da tolerância, uma historinha também bem simplesinha, do Richard Simonetti, mas para agradar a nossa noite. Um casal vivia em dificuldade, como todo mundo. Mas a mulher, em determinada época, percebeu que para viver bem, ela não contrariaria mais o marido. E passou assim a fazer. E o tempo foi e ela foi convocada à pátria espiritual.
Lá ela ficou por uma temporada passando pelas escolas de aperfeiçoamento. Um determinado momento, quando ela já tinha atingido certo grau de evolução, foi permitido que ela conversasse com seus dirigentes. E ela, desde que havia mudado para lá, algo a agoniava. Ela estava ansiosa, irrequieta, para obter a resposta a uma pergunta. Quando foi possível, ela perguntou ao dirigente: quando eu irei reencarnar? Ele disse: em breve tempo. Aí ela não perdeu a oportunidade. Eu vou receber um marido novo? Qual foi a resposta? Não. Você retornará com o mesmo marido por mais 40 anos. Por quê? Ela pergunta. E ele responde: você cumpriu metade do trato, mas onde você assumiu o compromisso de ser tolerante com as dificuldades do seu marido, você não foi. Então você retorna para cumprir essa parte. Vamos pensar nisso, hein? Vamos pensar nisso. Se nós quisermos a nossa troca, nós deveremos estar melhor preparados. E assim nós vamos na tolerância e na intolerância. E cuidados que nós devemos ter hoje. Precisamos ser tolerantes e intolerantes. Aprender quando ser uma coisa, quando ser outra. Há muito tempo atrás, quando se falava que nós éramos invisíveis, era que as pessoas não tomavam o menor conhecimento da gente. Não nos respeitavam, não viam nossos limites, sofríamos bullying das pessoas. A coisa mudou. Hoje é uma alegria ser invisível. Quando alguém pergunta para mim, como é que foi o seu dia? Eu digo, normal. Existe coisa melhor que dia normal? Não é uma maravilha um dia ser normal? Então, se nós formos invisíveis, o que significa? Nós estamos sendo tolerantes com as dificuldades dos outros. Nós não entramos em áreas de atrito, não discutimos, não perdemos nosso tempo em batalhas inúteis. Se nós estivermos no metrô, treinamento de tolerância, aonde nós estamos sentados, alguém nos incomoda. Ou um senta no banco de trás da gente, mas passa pelo lado de cá, né? Você fica sem espaço. E aí, o que nós devemos fazer? Quantas estações nós iremos descer? Uma, duas? Isso passa muito rápido. Se formos descer no final, não está bom ali onde nós estamos, o que deveremos fazer? Procurar outro lugar. E se não tiver outro lugar? Fica de pé. Vamos ser invisíveis, sair da área de confronto. Vamos embora. Só não faço a minha grande falha, que eu fiz mais do que isso. Eu vinha de São Caetano, numa palestra lá, e o vagão pegou fogo. Aquilo me irritou tremendamente. Eu cheguei, conversei com um amigo meu, o Dr. Ricardo, e falei para ele, olha, a coisa aconteceu assim, assim, né? Ele falou, você deveria ter mudado de vagão. Concordam? Bom, voltava eu do Grajaú, hein? Quase 11h da noite. Aí tem um problema no trem. O que o doutor Ricardo falou? Mude de vagão. Aí eu fui seguir o seu ensinamento. Só que quando eu me coloquei na plataforma, o trem apitou, fechou as portas e eu fiquei na plataforma. 25 minutos esperando um outro trem, além da gozação dos seguranças. Hein? Então, quando tiverem que tomar a decisão, ela tem que ser rápida. Né? Vou mudar de vagão, não é esperar, entendeu? E a coisa vai. Então, precisamos ser tolerantes, porque a vida corre melhor. E lembre do nosso ensinamento da prática do dia a dia. Nós não somos a última cereja do bolo, nem somos a rainha da cocada preta. Não andamos sozinhos no mundo. Não somos a pessoa mais importante. Se nós olharmos todas as pessoas
não com os nossos olhos carnais, mas com os olhos sentimentos do coração, nós ficaremos surpresos com o resultado disso. Nós veremos uma parentela espiritual tão grande, porque nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela tolerância.